Vem, meu. Falcão, assim, ó, o Bayern, tá? Que você estava falando bastante, time multicampeão, né? Deu uma temporada aí ganhando diversos títulos principais na Europa, tá? E o presidente veio a público e disse que, né, enfim, mudou a estrutura, contratando o Pep Guardiola, né? Um futebol de força e velocidade, agora vai, de repente, ficar mais um toque de bola. E o presidente disse que ia gastar, ia dar toda essa estrutura para um treinador. Um exemplo trouxe o Mário Guedes, que era o principal time do adversário da final da Champions League, né, que acabou não podendo jogar. Enfim. Contratou o Thiago. Exatamente. Que era do Barcelona, profissional, e do Madrid. Trazendo para a nossa realidade aqui no Inter, quando tu estava atuando aqui, tá? A gente sabe que fez uma lista de jogadores e parece que não foi atendido. Não foi. E aí eu te pergunto, né? Qual foi a restrição que houve? Foi no próprio departamento de futebol, na estrutura do departamento de futebol do Inter, ou veio de cima do presidente? Né? Como a gente viu fazer esse link. Então, o Bayern ia mudar mesmo ganhando, né? Deu uma estrutura para o treinador e aí pediu uma lista de jogadores que não foi atendido, né? E todo mundo sabia que ia chegar a mais qualidade, como você falou. Então, o que aconteceu na época, assim, se você puder falar? Foi a estrutura do departamento e de cima do presidente que não atendia? Então, o Bayern, eu acho que o Bayern contratou o Guardiola, eu não esperava esse teste todo. Acho que, dois motivos, talvez. Esse, de contratar o Renato, né? E o outro, que eu acho que eles já sabiam que o treinador ia sair. Mas eu acho que eles não tinham certeza que o Bayern ia dar tudo. Ganhava a Liga, a Campeonato e a Copa. E também que o treinador ia sair. De qualquer maneira, teriam que mudar. Mas eu acho que na hora que eles pensaram no Guardiola, eles pensaram em contratação profissional que pudesse dar os títulos que eles não imaginavam que iam ganhar nesse ano. Aí a minha paixão internacional, eu sou muito mais política, né? E eu sei o que eu pedi, era muito simples, eu queria que o internacional, isso era, antes de essa contrato, a Constituição renovada, com duas funções. Isso, eu pedi um zagueiro, indiquei três, ótimo, na época do Gano, só para 2 anos atrás, nem 2. O Gano, segunda opção do Breno, aí, antes de ele chegar a casa, e aí ele disse assim, a janela só abre em agosto e tal, então dá para escolher. Então me dá o Hever, e aí não veio ninguém. Aí eu pedi um volante. Porque eu entendia que o único volante que da faltinha era o Tinga. Porque ele era bravo, estava ali, organizava, experiente, botava o corpo. Isso é, entendeu? Esse figura. Eu botava ele. E ele me chamou a atenção, ele disse, pô, você que nós vamos vestir as minhas outras caras americanas, nós temos 12 gols como um, não me lembro. Aí ele deu o jogo. Ele, parece? Mineiro lá. América Mineiro lá, e ele ia ficar. Então, o pessoal sabe o cara, não tinha como contar contigo, eu disse para ele. Falei, não vou te contar de 90 dias, não, vai para ajudar. Então tá, eu posso jogar para entrar 1000, né? E até foi engraçado, o time começou a jogar comigo, o time estava machucado quando eu cheguei, e aí, eu falei, sexta-feira, o jogo era domingo, o Juventude de Caxias, aí eu chamei o time e falei, vamos começar a disputar fora o jogo, eu já tinha dado a lista, a concentração, tudo. Eu falei, como é que vai estar? Estou bem, tá. E que é não, estou pronto para jogar, mas está bem, pronto. Está aqui, para cuidar, não deixa o time jogar, não vai estar muito como. Sim, eu preciso de time. Vai ser importante para mim, porque eu acho que você pode dar qualidade, tem experiência e tal. E, não, pode contar comigo. E digo, como é que está? Não estou bem. Então, planejar. Outro não, vou sim. Ele bota o time na lista. E o time fez o gol. O Damião da bicicleta, cruzou, e o time que eu coloquei no lugar do aquele que eu expulsou as chocolates. Eu coloquei o time ganhou o jogo. E a outra que fazia o time ficou o Matias. Eu fui o time aí. Foi criticado porque eu botei o time, cara. Muita gente teria botado o Matias. Vamos ver para quê, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter condições de
conhecer muito o grupo que você tem. Né? E nunca é muito simples. Né? Nunca é muito simples. Agora, eu acho que a contratação do jogador, para mudar mesmo, para mudar um time, ela tem que ser bem pontual. E você tem que pegar jogadores que tenham, sabe, certo, para fazer investimento, né? Você sabe, certo, que vai ter posições que não errar. Tem jogadores que sabem que não erram. Não tem como, né? Só você subir o Nilmar. Eu não sei fazer o Nilmar para hoje, vai ter que com ele. Mas dentro da lógica, não tem como errar. Depois que você olhar, está o Paulinho do Corinthians. Não tem como errar. O jogador tem certeza que vai dar certo. Então, tem personalidade, tem qualidade, tem técnica, tem tudo. Então, é muito simples. Então, indo diretamente na resposta. Quando eu saí, né, e muito tempo depois, da falta do Naldo, que você sabe, muito caro. Rafael Tolói, que foi em Porto Alegre, não ficou. Uma briga de empresário lá de São Paulo. E o Itação trouxe depois de muito tempo o Rony. Era a posição que o Itação tinha que ter. Jogador experiente, que pudesse colocar qualquer um do lado dele que deveria. Mas só tem alguém assim. Volante, bom, volante tem uns 8. Depois que eu saí. Volante tem Josimar, Santos Silva, Ailton, mais ninguém. William, Igor. Igor da Nova Paranaense. 6. Segundo atacante, o volante que eu pedi era Christian, quando eu fui, depois de falar muito do Mano Menezes, trabalhou com ele. Lá perto, tá? Ajeitar o time, cara vida, cara bom. Tá? O segundo, que eu indiquei, Carlos Andrés, Christian do Aroca. Aroca muito humorista. Tá? Perto, pô, ótimo. E o terceiro, o William, que eu falei que o Vanderlei Xambu, que estava no Flamengo, não fez que dar. Depois de um desses jogos lá em Minas, que nós falamos aqui. E na frente, para jogar com o Damião, porque sempre se pensava que o Damião ia ser vendido, eu queria um 8,5. Por quê? Vai que de repente tinha uma proposta, e ela falava muito isso do Damião, eu poderia colocar esse 8,5 de 9, momentaneamente. Aí que podia ficar velho, eu peguei o Atlético. E aí a segunda opção do Jorge Henrique, que chegou agora, mas para jogar, o quarto homem, ele joga bem, para o lado, e adiantaria o Oscar para encostar. Aí faria o 4-2-3-1. O Alessandro com o Oscar e o Jorge Henrique jogando na frente. Tá? E a outra opção que eu pedi também era uma Zola, que era o ponto esquerda do São Paulo no tempo, o Guarani estava no Japão. Esse de fundo, tipo Fernandinho de São Paulo, que era o ponto esquerdo. E aí não veio ninguém. Ninguém. Pois é. E veio machucado. Foi muito político. E para mim foi muito triste, porque eu falei para vocês, se viesse 13 jogadores, não tinha como não ganhar o título. Não tinha como não ganhar. Não tinha como. Mas não dá. Qual que é a observação que fez os treinadores na Europa? É muito diferente mesmo o trabalho realizado pelos treinadores lá, pelos treinadores daqui, dessa mala. Em especial em relação ao Mourinho, com tanto destaque lá, a diferenciação do trabalho desses treinadores aqui. Estou muito no aspecto cultural do próprio jogador. Eles têm uma preocupação muito com a tática. Muito de cultura tática. Que é o conhecimento do que você tem que fazer se você é lateral. Né? Você chega no time principal, você não foi ensinado, cara. Você já aprendeu a categoria de base, sabe que você é lateral. Por que eles conseguem mudar o esquema mais fácil? Porque eles têm essa cultura que vem desde a infância, lá da escolinha. Nós não temos isso. Nós temos essa cultura lá de baixo. Quer dizer assim, ó, uma das coisas que eu sempre falei muito quando trabalhava na imprensa, e diziam, os treinadores que eu encontrava, meus amigos, pô, você tem que ir para lá. Pô, é que a família faz um mês, né? Investe na profissão. Você vai lá ver e vai vir aqui para fazer. Vai lá, olha, vê, e até para não fazer. Você tem que saber o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Eu fui lá e vi uma jogada de falta da Juventus. Está aqui. Começa a escrever a jogada. E vou fazer. Porque sempre alguma coisa.
A história do 4-2-3-1, por que você tem que ter um lateral, um dos dois por fora dos três, tem que ter mais um atacante? Eu estou falando para o Moro não ficar isolado. Acho que ele precisa voltar tanto aí, para não ter um buraco entre ele e o lateral, está dentro do lateral. Esse detalhe que você passa para ele, eles passam para você. Você pode não saber, evidente, mas eles estão muito bem preparados. Acho que Morena tem um monte de saques, Rapatolho, Fábio Capelo, esse Frandelli é muito competente, então o Montella que está surgindo agora, o Alegre do Milan, eles trabalham muito em cima disso, muito em cima da organização tática. Você olha de cima lá um jogo, você vê o time montado, então. O time de cima, você vê os caras organizados. É raro ver isso no outro lugar. Isso é absurdo. Alex? Então, minha pergunta, eu acho que eu ia fazer, já foi até respondida, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Falou bastante na questão política nos clubes, né? Ficou claro para todo mundo que tem problemas, né, também nessa relação política dentro do Inter. Os treinadores que vieram depois, ou até o Dunga agora, como eles podem contornar isso, como eles podem passar por cima disso, né, para não ter esse problema, porque a gente sabe que está se repetindo dentro do Inter isso. Então eu falo, né, falar exatamente, a gente vê que o treinador começa a fazer um trabalho, quando chega numa certa interferência, tem um treinador dizendo. Como é que isso pode ser, ou não digo eliminado, mas mitigado, o treinador fazer um trabalho de longo prazo no clube? Assim, ó, eu acho que a política faz parte, né? A gente faz política dentro da casa da gente, né? A direita, ela faz parte. Eu só acho assim que a política não pode entrar no campo. E eles falam uma coisa muito maluca, né? Quantas vezes você escutou assim, o narrador dizer o seguinte, o jogador erra o gol, aí diz assim, esse até eu faria. Quantas vezes você ouviu isso? Por quê? Porque como o futebol, todo mundo joga no final de semana, o cara tem todos os direitos de opinar. Se você fosse um profundo conhecedor, o cara não opina na economia do Brasil, não, o dólar está alto, não opina, não tem como. Mas o futebol, todo mundo sente o direito de opinar. Por quê? Porque ele vai bate uma bolinha e acha que vai falar de futebol. Evidente, né? Então o futebol tem essa história que é engraçada. E todo mundo sabe. E além disso, tem outro problema grave para mim no futebol, que são as redes sociais. Eles vão lá, olha a rede social para contar, não vamos contar, porque a rede social está falando mal. Eu não vou lá. Para mim é o mal do mundo isso. A rede social para mim é o mal. Porque os caras, não por ser a rede social, porque os caras ficam olhando. Eles jogam na rede social, vão contratar o doutor Humberto para jogar. Bota lá. Tá bem que estou dizendo, não vou contratar. Isso é uma falta de convicção escandalosa. Mas acontece. Muito, muito. Então, você tem que ter gente na direção de convicção. Se o nosso é bom treinador, vai ficar. Gente, não adianta criticar, vai ficar seu nome. Mas você consegue achar quantos fazem isso? Por quê? Porque a maioria está ali no trampolim. Está no trampolim. Então eu não posso bater de frente. Quem não precisa da política, nesse caso para ser presidente, se ele acreditar que contratação nova, evidente que ele vai chamar o nosso, vai estar com ele, então quem está no futebol? Fazer uma entrevista com ele. Não serve. Eles querem. E se tinha, botar lá os 2, 3 profissionais do clube, que são conhecedores, para ver se o Norte tem condições. Tá? Se decidiu que o Norte tem condições, porque demonstrou na entrevista os trabalhos que fez, e na conversa, e se estabeleceu regras claras na convivência, acredita nele. Isso é o difícil. A pressão, pois é só um tiro. E às vezes tem a convicção. Então, acho que a convicção é fundamental no futebol. Não teimosia, né? Às vezes ela se mistura. Pessoal, encerramos as perguntas aqui. Costinha? Não, eu queria fazer uma pergunta. Falcão, quando vocês falaram dos critérios para o jogador, não se trata de atitude. Eu conheço um jogador que tinha uma boa, muito boa condição técnica, um senso de posicionamento muito
é um jogador que é atitude. 40% do sucesso desse jogador foi baseado na atitude. De jogar contra o São Borja com o mesmo foco que jogava contra o Palmeiras. Tu não optou por modéstia ou por certeza? Eu confio na inteligência das pessoas. Não, eu acho que isso, a atitude de não, mas eu falei até do Carpejano, né? O Paulo é meu irmãozaço, sabe? Mas também foi muito massacrado, assim. Talento, maiores que eu vi na história para jogar bola, né? E a gente tinha isso. E aí fazia uma brincadeira, que era muito engraçada, antes do Grenal. Porque antes do Grenal tinha um prêmio, os outros davam uma televisão também lá. E o Paulo era muito sacana, chegava, ele tinha um grupo, né? A história de família também, a gente que não se dava com o outro, mas na hora que nós ganhava, né? Então tinha gente que não se falava naquele grupo, né? Mas tinha um lugar, o Figueiredo, o Emílio, o Schneider, né? Aí no meio, porque depois tinha agonizado lá, o Jair, então. E o Paulo chegava no vestiário, estava de manhã, ficava perto do seu Rosa, ali com o Gentil, ele ficava para mim, estava mais ou menos, talvez mais, a pergunta. Ele estava assim, Paulo,